Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo Santos. Um abraço para você, boa noite. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Finalmente, o esporte venceu. Rapaz, até que enfim saiu a primeira vitória do Leão no Campeonato Brasileiro. 17 jogos depois no Campeonato Brasileiro e 19 jogos de jejum na temporada. Você acha que tem muita gente no espelho? No espelho? Como Sim. assim? Tem muito torcedor hoje do esporte no espelho? Ah, eu já vi umas camisas por aí, viu? Não, mas não é pela camisa, cara. Sabe aquela pergunta que normalmente se faz? Diga aí, espelho meu, existe nesse mundo alguém mais feliz do que eu? Sabe por quê? Por quê? Porque depois dessa primeira vitória, finalmente hoje é o dia da alegria! Até que enfim a primeira vitória, Raudinei. Foram 19 jogos sem vitórias na temporada e 139 dias, a maior sequência sem vitórias da história do Sport Clube do Recife. Mas chegou essa primeira vitória. Lógico que não muda em nada a situação delicadíssima que o Sport vive na tabela de classificação. Mas precisava, né? Mas finalmente chegou, né? A gente vinha falando, na verdade, já há um tempo, de jogos que o Sport bateu na trave, né? O jogo contra o Santos, o jogo contra o Bahia, que a vitória até era possível, mas o Sport deixou escapar. E ontem não. Ontem abriu 1-0 com o gol do Mateuzinho aos 5 minutos do segundo tempo e segurou, até jogando melhor do que o Grêmio, o resultado positivo durante toda a segunda etapa. A gente sempre falou aqui da necessidade dessa vitória, não só pela péssima campanha, mas com o objetivo de se dar alguma dignidade a essa campanha do esporte. Como a campanha é muito ruim, é uma campanha medíocre, bizonha, patética, você precisava dar um pouco de dignidade ao time, à campanha, à comissão técnica e principalmente ao seu torcedor. E aí saiu a primeira vitória finalmente. O que virá pela frente, gente, é buscar, daqui para frente é buscar o que for possível. A situação ainda é muito delicada, mas precisava da dignidade à campanha, da dignidade ao time, repito, da dignidade ao torcedor. Achei inclusive o jogo no primeiro tempo fraco tecnicamente, um jogo muito pegado, um jogo mais de luta do que de futebol. Pouquíssimas chances, né? Raríssimas oportunidades ali no primeiro tempo, que eu me lembro, uma oportunidade para cada lado, uma para o Sport e outra para o time do Grêmio. Agora no segundo tempo não, o Sport começou melhor, as duas equipes voltaram mais acesas, mais ligadas, e o Sport realmente mereceu a vitória, porque quando o Grêmio veio esboçar uma reação, foi já na parte final do jogo, né? E aí apareceram os goleiros, tanto do Grêmio como do Sport Clube do Recife. Gabriel, inclusive, um dos grandes destaques do jogo. Salvou bastante o Sport. Fez defesas impressionantes, teve uma atuação magistral nessa partida contra o Grêmio. E o segundo tempo o Sport mereceu, principalmente por ter jogado melhor. Mereceu a vitória. Dá para dizer que o Sport até poderia ampliar o placar, matar o jogo antes. Ficou num risco que poderia ter sido evitado. Um dos últimos lances do jogo foi aquele chute do Alisson, né, atacante do Grêmio, que passou raspando a meta defendida pelo Gabriel. Por pouco não saiu o gol do empate. E por pouco não deixava escapar a vitória. Mas o fato é que essa vitória chegou. O Sport chega agora aos 9 pontos. Tem 9 pontos de desvantagem para o Vitória, o 16º lugar, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E 2 pontos para o Juventude, né, que é o penúltimo, né? Isso. O Juventude tem 11 pontos. Ele está a 2 de diferença do penúltimo colocado. O Juventude ainda joga hoje contra o Corinthians. Finalmente ele conseguiu segurar o resultado, né? Porque a grande preocupação era exatamente o Grêmio fazer mais um gol ou até 2. Mas o Sport finalmente segurou o resultado. Não dá para apagar da memória da torcida o que aconteceu contra o Santos, né? O Sport com 2-0, um jogador bem a mais. Recente, né? E acabou deixando escapar uma vitória que parecia nas mãos. Então venceu, o Sport venceu, o pessoal tá animado, a torcida tá animada, comemorando nas redes sociais. A expectativa, inclusive, é de uma boa presença de público no jogo contra o time do São Paulo no sábado, porque o São Paulo pode, inclusive, jogar com um time alternativo, pensando na competição continental que tem. Pode ser um trunfo, quem sabe, do Sport buscar mais de um resultado consecutivo positivamente. O São Paulo joga a Libertadores, tá? Contra o Atlético Nacional amanhã, mas na semana que vem
tem outro jogo também, vou só confirmar aqui. Daqui a pouco eu trago por causa da questão da agenda do São Paulo. Mas é isso, Edinaldo. O Sport vem bem. E o Daniel Paulista falou sobre o fato do Sport ter dificuldades para finalizar as jogadas. Isso que eu estou trazendo aqui do Sport ter tido oportunidade de matar o jogo e não ter conseguido fazer isso. Vamos ouvir. Nós temos que evoluir, tanto individualmente como coletivamente, e um dos aspectos de evolução tem que ser no sentido da melhora das finalizações. O Sport, desde o nosso comando, é uma equipe que tem criado muitas oportunidades, muitas finalizações, mas também tem pecado, nós reconhecemos isso. Peca muito nesse terço final, ou na finalização, ou no último passe. E hoje, mais uma vez, ficou nítido essa falha, vamos dizer assim. E foi também um dos pontos que nós no intervalo cobramos, principalmente naquele sentido de chegar na beirada do campo e olhar mais para dentro da área, no sentido de servir ao nosso companheiro, não simplesmente jogar a bola para dentro da área aleatoriamente. E nós, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo, tivemos várias situações assim e não conseguimos aproveitar da maneira como poderíamos para criar um placar mais elástico e ter tranquilidade dentro da partida. Agora, temos que continuar trabalhando, insistindo, conversando, cobrando, porque a melhora ela só vai existir com trabalho. Porque se nós estamos melhorando em tantos outros aspectos, como 2 jogos sem sofrer gols, agora a equipe já está a 4 jogos sem perder, né? Então assim, tem muitas coisas positivas já acontecendo. Claro que nós estamos ainda numa posição de classificação extremamente complicada, mas nós também temos que olhar o positivo, olhar coisas boas, até para questão até de evolução, melhorar aquilo que já tem sido feito de bom e continuar trabalhando para aquilo que a gente precisa evoluir mais ainda para não sofrer tanto perante os bons adversários que nós temos pela frente. Muito bem, tá então, Daniel Paulista. Antes de falar sobre esse trecho da entrevista do Daniel Paulista, só organizando que eu tava falando aqui do São Paulo. São Paulo joga pelas oitavas de final da Libertadores. Eu fiquei de confirmar a ordem dos jogos, né? O jogo contra o Atlético Nacional amanhã é fora de casa. Então, na terça que vem, o jogo é em casa, no Morumbi. O São Paulo não vai ter uma viagem tão longa como nessa semana. Mas ainda assim, pode ser que o São Paulo poupe alguns jogadores, porque vai estar em meio a uma decisão, a uma fase de oitavas de final. Um jogo no sábado contra o Sport e o outro na terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores. Depende muito do que o São Paulo vai fazer amanhã, né? Pra saber o time que eles vão jogar no sábado contra o time do Sport. Certamente ele vai poupar alguns jogadores, certamente. Talvez não muitos, mas... se muitos ou poucos, acho que vai depender do resultado do jogo. Talvez não muitos, que ele está buscando boas colocações no Campeonato Brasileiro também. Mas seja como for, ele vai ter time forte aí contra o Sport. E o Sport vai precisar jogar muita bola para enfrentar o São Paulo. Está atravessando uma boa fase, né? Uma boa fase no Campeonato Brasileiro. Sobre o Daniel Paulista, que a gente acabou de ouvir, o Daniel Paulista destacando, né? Ressaltando aquilo que a gente vê também do lado de fora. É importante quando o cara tá vendo o que a gente também tá vendo, né? Não tá numa realidade paralela. O Daniel Paulista mostrando aí também a insatisfação dele como treinador por esse fato do Sport ter dificuldade de finalizar algumas jogadas. Só uma informação, Edinaldo, sobre o Zé Lucas. Ele foi convocado pela seleção brasileira sub-17 para alguns amistosos. E o Sport enviou um ofício para a CBF pedindo a desconvocação do jogador. Isso é para não ter um desfalque no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Como são amistosos, não é nenhuma competição oficial, o Sport solicitou isso porque, primeiro, não prejudica o jogador naturalmente, né, já que não é uma competição oficial de fato, até porque se fosse uma competição oficial de fato, era um direito do jogador estar lá depois de ser convocado. E pela situação que o clube está vivendo na Série A do Campeonato Brasileiro, com o Zé Lucas sendo um dos jogadores mais importantes, ontem ele inclusive jogou muito bem, né? Acredito que você concorda com isso. Sim, sem dúvida. Aliás, segunda partida consecutiva que ele joga bem no time do Sport. Na partida anterior, ele também atuou bem. Sim, o Zé Lucas vem bem. Então o Sport pediu essa desconvocação, ainda aguarda um retorno da CBF para poder não ter o Zé Lucas como desfalque em algumas rodadas dessa Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente nesse jogo contra o Palmeiras, né? No Allianz Parque seria o jogo que o Zé Lucas ficaria de fora, o jogo do dia 25 de agosto, na segunda às 7 da noite. Ok, então confirmado para sábado, 18h30 esse jogo, né? Isso, contra o São Paulo. Mais um compromisso do Leão que finalmente conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A agonia acabou um pouquinho, né?
Agora é tentar sair dessa lanterna, que parece uma coisa eterna também, do Campeonato Brasileiro deste ano. Se é pra dar uma esperança pra torcida, dá pra dividir em etapas, né? Primeiro sair da lanterna, o Juventude tá mais próximo, depois ir subindo as casinhas ali até chegar na 16ª posição. É difícil, é complicado, mas pelo menos a primeira vitória chegou. Ok? Valeu. Pronto, torcedor rubro-negro acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando exatamente a segunda-feira rubro-negra, porque o torcedor está em clima de êxtase depois